Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, né? Estamos aqui mais uma vez para juntos aqui lermos o texto sagrado e se alegrar na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, né? Eu amo falar sobre a palavra de Deus, eu amo fazer a obra de Deus. A gente não tem como assim quilatar e nem como calcular o prazer que a gente tem de fazer a obra de Deus, de pregar o evangelho e ver pessoas sendo transformadas pelo poder da palavra, né? É uma satisfação muito grande. E a gente que tem uma vida que é seguida pelos princípios da palavra de Deus, é claro que nós somos muito atacados, perseguidos. O próprio Satanás, o próprio inimigo do cristão, ele não fica parado, ele não fica de braços cruzados quando ele vê verdadeiros servos de Deus, verdadeiros obreiros, pessoas que são realmente chamadas pelo Espírito Santo, libertar pessoas do cativeiro, né? Então é claro que todos aqueles que são ministros de cura divina, ministros de libertação, ou que vivem o evangelho ou praticam aquilo que o evangelho ordena, né? A execução dos dons espirituais, o trabalho com o poder do Espírito Santo de Deus, com a palavra como reguladora, ou aquela que controla e guia e traz aí um bom funcionamento dos dons espirituais. Esses tipos de pessoas, de obreiro, essas bênçãos de Deus que realmente fazem a obra do Senhor com um coração sincero, são poucos, né? Existe muita ambição, existe muitas pessoas que fazem a obra de Deus por competição, por ambição, para que pudessem ganhar dinheiro, outras para que pudessem se tornar pessoas conhecidas, e outras pessoas que começam na igreja e depois acabam na política, né? E existe também aí os servos de Deus fiéis, o remanescente de Deus, aqueles que realmente encontraram, tiveram uma vida transformada por Deus e amam uma fonte divina, né? Porém, essas pessoas, elas a característica ou a vida dessas pessoas é uma vida de perseguição muitas vezes, né? Porque se nós não estamos sendo perseguidos, a gente fica meio com medo, meio assustado, porque o cristão que realmente ele vamos dizer assim, mexe numa enxame de abelha, que são demônios, né? O cristão que realmente ele luta contra as obras do inferno, as obras más do maligno, com a pregação, com a libertação de pessoas que se encontram endemoniadas, né? Com o exorcismo, vamos dizer assim, ou expulsando demônios. Essas pessoas, sejam homens ou mulheres de Deus, elas de fato passarão por aflições, por perseguições, mas em tudo o Senhor, Ele as fortalece, né? Então a característica do ministro de libertação, do ministro de cura, ou daquele que prega um evangelho autêntico, um evangelho sem desvios, né? Com as prioridades realmente colocadas no seu lugar, essas pessoas, elas são muito perseguidas por Satanás, pelos demônios e pelos anjos caídos. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, Paulo, aquele que ganhou o coração de Timóteo, né? Aquele que ensinou o jovem Timóteo, diz no capítulo 3 de 2 Timóteo: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, né? Você pode aí abrir sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3, você vai perceber que Paulo fala sobre os dias difíceis, sobre o tempo, sobre a época difícil que é hoje, né? É claro que logo após a morte de Jesus, logo após o período aí, o primeiro século, a igreja já começou a passar por perseguições, por aflições,
Porém, a igreja, quanto mais sofria e era perseguida, a igreja mais crescia. Os servos de Deus cada vez mais se amadureciam, tornavam-se homens cheios de poder e de autoridade da unção do Espírito Santo, homens e mulheres valentes, jovens valentes, uma igreja que realmente pregava o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então nunca a perseguição ou a aflição matou, vamos dizer assim, o organismo vivo, ou esse conjunto de pessoas que se chama igreja. Muitos morreram, sim, muitos mártires morreram, mas a igreja, quanto mais perseguida, mais crescia. O apóstolo Paulo, ele mencionou esses dias difíceis. Eu não quero dizer que os nossos irmãos na fé do passado, do primeiro século, do segundo, do terceiro, do quarto, e assim sucessivamente passaram por mais ou menos perseguições do que nós, os cristãos da atualidade, né? É claro que a perseguição, os mártires que morreram, né? Que foram aí... foram decapitados, queimados, como também acontece com muitas pessoas que fazem missões em lugares de extremo perigo, né? A gente que está em nossas congregações, muitas vezes não passamos esses tipos de perseguições literais, mas somos terrivelmente atacados por dardos inflamados, por calúnia, por demônios, por doença. O inimigo, ele sempre tem tentado parar os filhos da luz. E o apóstolo Paulo, ele falou sobre tempos difíceis, dias difíceis, nos quais os homens... Então, ainda que nós possamos perceber assim uma mudança muito terrível no comportamento de muitas pessoas, no caráter, e às vezes a gente acha que também tudo é espiritual, né? O homem também tem uma parcela em tudo isso. Os homens se tornarão amantes de si mesmos, né? Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Então, o que temos presenciado hoje, esse tempo difícil, é o tempo em que o homem, o ser humano, o homem, ele tem realmente entristecido o coração de Deus. O homem se tornou uma criatura muito difícil de ser trabalhada, né? Muitas pessoas hoje, muitas vezes até que vão na igreja, elas têm vivido uma vida de profanação, uma vida diante de princípios eternos e poderosos. Essas pessoas têm vivido uma vida desregrada, sem cuidado, sem temor, sem respeito, sem obediência. Então é um tempo trabalhoso, é um tempo difícil, né? Dias difíceis, porém nós não podemos nos desanimar, né? Essa é a mensagem que eu quero trazer para as nossas vidas hoje, para a sua vida, para a sua edificação, para a sua casa, é que nós não podemos nos desanimar. Você não pode se desanimar, né? Você não pode olhar para trás. Você não pode, não deve deixar a coroa da sua salvação por causa de perseguição, aflição, por causa da doença, da fome, da calúnia, né? Por causa das intempéries da vida, vamos dizer assim, né? Por causa das fortes pressões da sociedade ou até mesmo da mídia, da cultura em que você vive. Seja forte, seja perseverante. São dias difíceis. A igreja passou por dias difíceis no seu surgimento no primeiro século. A igreja passou por dias difíceis. Os cristãos sempre passarão, principalmente aqueles que realmente pregam a palavra de Deus de forma fiel, né? Quando a gente é fiel à doutrina. Quando eu falo doutrina, não é apenas usos e costume, mas é a doutrina, as doutrinas da palavra de Deus. O Deus que odeia o pecado, o Deus que odeia o mundanismo, o Deus que odeia a prostituição, o Deus que odeia a impureza, a obra má, o Deus que odeia a soberba, o Deus que abomina, né,
a desobediência. Então, quando a gente prega o evangelho de forma fiel, a gente prega a palavra de Deus com um coração sincero, que está fazendo a obra realmente para Deus. São são os pequeninos de Deus, né? A gente sabe que são os pequeninos, é aquele povo mesmo que está subindo para as comunidades, que está realmente aí fazendo a obra de Deus com o coração aberto, está se desgastando na obra de Deus, está, vamos dizer assim, semeando a semente do evangelho com fidelidade. Essas pessoas são perseguidas, são esquecidas, ficam muitas vezes no anonimato, e essas pessoas também são muito usadas por Deus. Quem prega o evangelho de Deus, não por questões financeiras, ou por politicagem, ou por fama, ou por glória, né? Ou por outros motivos de segundo plano, quem prega a palavra de Deus com fidelidade são aqueles que são chamados de pequeninos na palavra de Deus. Aqueles que estão no anonimato, aqueles que estão e muitas vezes não estão aparecendo. E nós sabemos que também tem pessoas aí na linha de frente, né? Pessoas que estão sendo vistas aí pela mídia, nomes conhecidos, né? Existe também pessoas que estão pregando aí para os acadêmicos, para os empresários, né? São os pequeninos do Senhor. Os pequeninos que estão sendo usados pelo Espírito Santo. Geralmente essas pessoas passam por muitas perseguições, passam por muitas aflições, mas devemos lembrar que são dias difíceis mesmo, né? A humanidade em si está indo num caminho cada vez pior, e por isso nós precisamos nos animar. Precisamos se revestir do Espírito Santo, se alimentar da palavra de Deus, se preparar para poder chegar até a seara e levar uma palavra de impacto, levar uma palavra com o poder do Espírito Santo, levar a palavra de Deus e deixar um rastro de fogo, de poder, de milagre. As pessoas têm que conhecer o evangelho poderoso de Jesus na sua simplicidade. Ainda que sejam tempos difíceis, para um tempo difícil temos aí uma candeia. Para um tempo difícil temos aí o castiçal cheio de azeite, cheio de fogo, né? Para um tempo difícil temos os apóstolos Paulo de nossa época. Para um tempo difícil, para uns dias difíceis, temos aí os nossos Elias, os nossos Joãos Batista, né? Temos aí as nossas Débora, temos aí também as nossas amadas irmãs como Dorca, como Áquila e Priscila, aquele casal. Temos aí pessoas, né, como o apóstolo Pedro, que não teme, que é fervoroso. Para cada tempo existe aquele povo que Deus reservou para fazer a sua obra. E esse povo somos nós, os perseguidos, muitas vezes aqueles que são humilhados, mas temos a glória de Deus, temos a graça de Deus. Então, como Deus falou para Josué, esforça-te e tem de bom ânimo, não te mandei eu, Josué, esforça-te, não aparte deste livro, medita nele dia e de noite. Então, Josué tinha uma grande missão, atravessar o Jordão, conquistar Jericó e muitas cidades. E Moisés tinha morrido, né? Agora ele tinha que fazer a sua chama se acender e o seu chamamento, os seus dotes, os seus dons, a sua capacidade funcionar. E Deus muitas vezes nos coloca em situações que a gente tem que fazer funcionar. A gente tem que mostrar que nós servimos o Deus verdadeiro, que nós servimos um Deus que cura, que liberta, que transforma. Esse é o evangelho para o tempo difícil, né? O evangelho tem esse poder de libertar os cativos, tem esse poder de dar cura, trazer avivamento, libertar as almas, tirar uma pessoa do vício, tirar uma pessoa do nível decaído que ela se encontra, nível moral, nível espiritual,
né? A vida moralmente destruída, espiritualmente destruída, culturalmente destruída, uma vida socialmente destruída. Deus, através do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, tem o poder de resgatar essas pessoas. E quem Deus usa? Homens e mulheres simples, que deixam o Espírito Santo entrar no coração e se tornam uma arma poderosa contra as forças do maligno. Então, que você possa servir de espelho, servir de ponte, servir de ponto de contato do homem para com Deus, porque somos semeadores, somos instrumentos de Deus, lavados e redimidos no sangue do Cordeiro para pregar a verdade do Evangelho, né? Para tempos difíceis, Deus tem os seus servos que são ungidos e consagrados. Façamos valer a pena a posição que Deus nos colocou no seu reino. Ficamos de cabeça erguidas, né, em espírito, orando em espírito, lembrando que a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, contra pessoas, mas é contra principados e potestade, contra tronos e dominadores, contra anjos caídos e demônios, contra um mundo, contra um sistema corrupto, no qual um dia tudo vai ser levado cativo a Cristo. Tudo vai ser colocado debaixo dos seus pés, debaixo do seu poder, e então tudo isso passará. Que Deus possa lhe abençoar, lhe dar força, esforça-te e tenha bom ânimo. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus. Shalom, Adonai.